Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma eclair recheada com brigadeiro cremoso de café aromatizado com limão siciliano. Se você ainda não sabe o que é uma eclair, é uma bomba, a nossa bomba tradicional, com o nome mais chiquetoso, afrancesado aí, bem bacana e muito gostoso, fácil de fazer. Então vamos lá, para o primeiro passo da nossa receita é a gente fazer a massa da eclair ou da nossa bomba. Aqui a gente tem 250 ml de água, 110 gramas de manteiga, o açúcar, né? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa e uma pitadinha de nada de sal. O sal em toda a sobremesa ele ajuda a realçar o sabor dos alimentos. Então aqui a gente vai ferver essa água, tem fogo médio alto. A gente só quer derreter a manteiga e levantar uma leve fervura. Fez umas bolinhas, então a gente tira brevemente do fogo só para adicionar a farinha. Eu gosto de peneirar a farinha para ter certeza que ela tá sem nenhuma bolinha, ajuda a dissolver. O ponto da massa é esse daqui, ó. Que ela já está bem lisa, certo? E no fundo ele forma uma casquinha. Então a gente sabe que ela já soltou e já secou, já cozinhou a farinha, não vai ter risco de ter gosto de farinha depois. Então a nossa massa está pronta, ela fica bem firme, ó. Só que está bem quente, então a gente vai para batedeira com a raquete para esfriar. Nós vamos adicionar em torno de 4, 5 ovos. Você vai ter que medir aí o ponto da sua massa para ela ficar numa consistência cremosa, mas ainda firme. Então, batida a nossa massa, ela fica com uma textura bem cremosa, ó, mas ainda consistente. Essa é a massa de eclair, ou de bomba, né? Tanto faz o nome. E a gente passa essa massa por um saco de confeiteiro já com um bico de confeitar. Pode ser um bico de pitanga, o bico que você tiver de confeitar. Eu prefiro o liso, mais tradicional. Ficou no tamanho, na espessura que você quer, tira. Depois a gente acerta essa pontinha com o dedo, mais uma vez. Deixa um espacinho. A gente pega o nosso último ovo e nós vamos bater esse ovo para fazer como se fosse um pão. Vai dar um dourado mais bonito por cima e vai deixar um pouquinho mais crocante. É bem leve esse pincel porque a massa é bem delicada nesse momento. Nossas eclairs pinceladas a gente vai levar para o forno pré-aquecido, 200 graus mais ou menos, ou forno médio, até ela ficar bem douradinha por fora e sequinha por 20 a 30 minutos. Então agora nós vamos para o brigadeiro. A gente tem aqui uma lata de leite condensado, um pouquinho de manteiga e um pouquinho de café solúvel. A gosto, se você gostar mais cafezudo, você põe mais café, se gostar menos cafezudo, você põe menos café. Clássico ponto de brigadeiro, né? A massa começa a escorrer sozinha do fundo. Tá pronto. Acabou de fazer o brigadeiro, nós vamos entrar com creme de leite fresco, que daí vai deixar uma textura mais cremosa. A gente não quer fazer um brigadeiro ponto de enrolar, a gente quer fazer um creme de brigadeiro, né? Um brigadeiro cremoso. Uma outra dica que eu dou, que eu gosto de colocar, fica opcional para vocês, é um pouquinho de licor ou conhaque. Aqui no caso eu vou usar um conhaque e nós vamos aromatizar nesse ponto também com um pouquinho de raspas de limão siciliano. Esse é o nosso segredinho da receita que ninguém vai saber só de olhar. E é uma mistura clássica italiana, café com limão siciliano, combina super bem, não precisa ter medo. Eu sei que parece exótico, mas não é. E agora para a gente levar ele para a geladeira, a gente sempre cobre com o plástico bem colado no creme mesmo, para não formar uma casquinha no nosso creme quando ele for na geladeira, né? A gente coloca lá encostado, totalmente encostado no nosso brigadeiro. Então agora a nossa eclair já está pronta e a gente vai deixar ela aqui esfriando um pouquinho, que ela vai ficar mais crocante ainda. Para dar aquele toque final de acabamento que toda bomba ou eclair precisa, a gente vai derreter um pouquinho de chocolate meio amargo aqui nesse banho-maria, para depois a gente banhar a nossa eclair ou a bomba. E você sabe que você derreteu o chocolate na temperatura certa, sem passar a temperatura, quando ele faz esse espiral. Tá vendo que ele fica uma fita e ele vai girando. Agora a gente deixa aqui, vamos pegar então o nosso recheio na geladeira que já está frio. A gente vai fazer um furinho. O bico de confeiteiro é uma das melhores ferramentas para fazer isso. Se você não tiver, vai com um palitinho de comida chinesa, alguma coisinha, o cabo de uma colherzinha, alguma coisa bem delicada para você fazer esses 2 furinhos aqui
que a gente vai usar para entrar com o recheio, certo? Então aqui eu tenho o recheio já no meu saco de confeiteiro. Vou fazer um furinho bem pequeno e vou rechear até ele ficar bem cheio. Começou a vir para fora, a gente vai pro outro lado. Não tem erro, gente, isso aqui ficar ruim. Aqui só para finalizar e avisar a pessoa que vai estar comendo que tem um toquezinho de limão dentro do recheio, a gente vai raspar umas raspinhas aqui de limão siciliano por cima do chocolate. Sobe um aroma muito mais potente aqui, tá? Muito bom. E essa é a nossa eclair recheada com brigadeiro cremoso de café e limão siciliano. Muito fácil e gostoso, né, pessoal? Quero ver vocês fazendo aí em casa. Tá muito bom isso aqui. Eu vou ficar comendo e você faz aí na sua casa pra você comer também.